E eu entrei na Red. E a Red, pra mim, foi o momento mais conturbado da minha vida. Imagino. Porque era um ambiente extremamente diferente Hostil até certo de ponto. todos os times que eu já tinha passado, porque era um ambiente hostil. Em que sentido? E foi um ambiente que eu me deixei contaminar. Hostil em que sentido? Hostil no sentido de hostil mesmo. De tipo assim, você Vai- ataca uma outra e foda-se. É tipo É. briga Sempre bizarra. passaram essa vibe, pra quem tava de fora. porque, tipo assim, é muita zoeira agressiva por parte... Tadinho do Chabulo. Por Até os outros times sabiam da Por zoeira. parte, tipo assim, de cima pra baixo mesmo, sabe? Vem lá de cima pra baixo, é zoeira. É assim. Caralho. O clima lá é assim. Pelo menos era, né? Não sei. Agora não parece. O clima era. E eu entrei num time em que, tipo, foi me falado uma coisa e aconteceu outra. Aí é bizarro. Foi me falado que o Nuddle ia ter autoridade total dentro do time. E ele não teve. Porque não foi ele que escolheu o Yoda pra jogar naquele time. Inclusive, ele reclamou isso comigo depois a primeira Isso final. veio que de ele jogou. cima? Isso veio de cima. Sendo que, pra ele entrar no time, ele exigiu que ele fosse unânime em decisão. Entendeu? Mas assim, o Yoda tá no time, pra mim não foi nenhum problema. Mas foi o jeito que ele O entrou. problema foi a forma como já tinha começado tudo. Porque já começou Sim. errado. É assim, a contratação do Yoda não é problemática. O problema é como ele foi contratado. Exato. Então, tipo, já começou errado, certo? Eu não confiava em ninguém pela experiência que eu tive na Cade. Porque as únicas pessoas que confiavam no cenário fizeram isso. Que pra mim, tipo, na visão deles hoje, eu entendo. Entende? Eu entendo. Porque, Até a tipo, reação deles? É difícil você querer olhar na minha cara, porque eu sou uma pessoa que eu não escondo nada. E eu não vou. Se eu acho uma coisa, eu vou falar na sua cara. Uhum. Eu sou uma pessoa assim. Então eu entendo eles não quererem vir falar comigo. Iam achar que eu tava puto, que eu ia estar possesso, que eu ia tacar tudo na cara deles. Eu não ia. Mas eu entendo por que eles não fizeram isso. Saca? Uhum, sim. Mas acabou que eu fiquei nessa. Então eu não confiava em ninguém. Eu tava num time e não confiava em ninguém. Pô, é meio contraditório. Sim, exatamente. Não tem como. Só que eu não tinha noção disso. Eu fui ter noção disso quando o Tokers foi rebaixado pela Cade. Nossa. Ele jogou na Ravan. E eu fui assistir a semifinal da Ravan porque eu queria ver ele perder. E eu queria estar lá para ver a cara dele. Só que isso é 1 ano depois, né? Aham. Isso é 1 ano depois. Sim, 1 ano depois. Que é o segundo split de 2019, se eu não me Sim. engano. Só que pra mim, quando eu vi a cara dele, Não era o que você queria ver. só me faltou chorar. Porque eu me toquei de que independente do que fosse acontecer ou do que tinha acontecido, pouco importa. Porque nada ia apagar tudo que foi, todo o carinho e tudo que um acrescentou pro outro. E isso, pra mim, na minha vida, é soberano. Sacou? Então, tipo, acabou que eu acabei me distanciando de mim mesmo por conta do que aconteceu na Cade e por conta do ambiente da Red. Tá? E muita gente sofreu com isso. O Yoda foi um deles. O Yoda foi um cara que eu peguei muito no pé, de forma muito agressiva. E não era por repúdio a ele. Era porque, mano, estrategicamente falando, ele limitava um pouco o time. Então, não é fácil você estar no time com o Yoda, sabe por quê? Porque ninguém quer brigar com ele. Porque ele é grande Você sabia demais? disso? Ninguém queria brigar com ele. Porque ele era grande demais? Porque se ele abre stream e fala um a mal de você, Você acabou. acabou. Então, eu via muita gente falando mal do Yoda, indo na casa do Yoda. É o que mais tem, né? É o que mais tem no cenário. Não especificamente do Yoda, mas falando mal e tipo, oi. Ia lá na casa do Yoda, sendo que falar das pessoas, todo mundo fala. Tem uma diferença entre você falar de alguém e você ser uma coisa quando a pessoa não tá e outra quando a pessoa tá. Exatamente. Assim, você pode Entendeu? falar da pessoa e quando essa pessoa chega, mantenha a Tipo sua assim, postura. uma coisa que eu falei pro Yoda, eu falei, cara, eu não vou guardar não, vou falar pra você mesmo. E ele não gostava disso, porque eu era afrontoso. Eu não tava fazendo de uma forma... Por exemplo, na Cade de 2018 eu fazia isso mais saudável. E já era hostil. E agora, dessa vez, tava... Nessa Red eu peguei pesado. Eu peguei pesado, eu reconheço isso, que eu peguei pesado. Foi um por causa rumor de que tudo rodou isso. que você lá era, tipo, muito difícil. E eu nunca falei disso com eles.
sobre, por exemplo, essa minha experiência na Cade. O quão quebrante, o quanto isso me quebrou, Aham. tá ligado? Essa confiança nos outros. E você morava na GH, né? Morava na GH, sim. Nossa. Só que assim, eu ficava puto, por quê? Porque eu ouvia o time falando uma coisa, aí eu via o time indo na casa do Yoda, tratando ele de um jeito, quando ele não tava era outra coisa. Aí, quando eu falava coisas que as pessoas falavam, Todo mundo, que todo é mundo isso? Não. recuava, eu ficava, porra, e aí? Só porque o cara tá aqui não vão falar na cara dele? Aí eu falava, e eu comprava a briga. E você falava, vocês não vão falar não? Não, Não, não. era só o seu. Porque aí eu ia estar botando palavra na boca de quem não falou na frente do cara. E eles não tinham força pra isso, né? Entendeu? E ninguém queria. E tipo assim, isso não é nem o time. Porque se isso vem se a coaching staff faz isso, ou se o head de esportes faz isso, vê o que está acontecendo e se mete, fala, não, isso aqui está acontecendo, não pode, dentro de um time, beleza, mas nem isso. Então acabou que eu e o Yoda, a gente criou muito atrito por conta de coisas que ele não sabia e por conta do meu jeito, como eu estava no momento. Entendeu? Sim. Eu acho que eu ajudei muito ele em questão de jogo, mas eu acho que eu não fiz da forma certa. Sacou? Sim. Eu acho que eu acabei prejudicando mais ele. E a mim, nesse meio. Então, você acha que nesse momento foi o momento que você mais pegou pesado, mais desceu Sim, eu acho que sim. Mas, Eu de acho que novo, eu falo da hostilidade do ambiente porque eu imagino, conhecendo os jogadores, que dado o histórico de cada um ali, o Titã tinha acabado de ser campeão duas O vezes. Titã nem tava nesse. Não tava? Era o Quem que Saci. AD? O Titã vem quando? Era o Saci e o Segundo Cabum. split? Segundo split. O que o Titã fez no primeiro? Jogou Cabum pela ainda? Cabum. Nossa, eu não lembro desse split ruim Jogou dele. pela Cabum. Mas enfim, você e o Yoda e... esse split, vocês jogaram CD, ou não? Uhum. Foi contra a gente? Foi apenas? quando lá, ele porra. desceu. Foi quando ele desceu e todo mundo falou, revolta, foi pro desafiante, coisa não, e tal. Foi contra a gente. Foi o que vocês perderam pra T1. Sei lá, Então, e esse split era muito curioso por várias razões. Porque a gente achava que eles eram o melhor time. Eles tinham uma dinâmica boa contra a gente. Você estava jogando bem. Eu tava jogando bem, mas ninguém reconhecia isso. Porque eu tava no tinha CD. Não. Não, ninguém reconhecia, ninguém reconhecia. Não, de fato. peraí. Vocês falam de, tipo, público, essas coisas? Também. Porque, tipo... Porque eu lembro que eu fui assistir esse CD lá inteiro e eu sempre falava que ele tava muito bem. Outras pessoas eu ouvi também. E pessoas teve mais, de cenário, porque- pessoas de Como é cenário que é? falando. Já Pessoas do tinha- cenário. já tinha Mas Avenger- ninguém manifesta isso. É por isso que eu falo. Entendi. Quando eu vejo um player jogando bem, eu faço questão de falar. Falo, pô, o Ranger, Entendi. eu acho ele muito bom. O Carioca também acha ele muito bom. O Yamp também acha ele muito bom. Porque falta isso no cenário. O cenário não é unido. O cenário é unido pra desgraça do Aham. outro. Pra desgraça do outro, o cenário Pra é unido. afundar os outros é assim, ó. Pra chegar aqui e falar as merda que fez, pra bater no peito e falar, mano, eu fiz isso aqui, eu aprendi isso aqui, eu fiz aquilo ali, X pessoa é boa, X pessoa não gostei. Não faz, entendeu? E refresca a minha memória. Por isso que eu tô Tinha- até feliz com alguns pro players aparecendo no chat, você divulgando, porque assim, eu achava que ia ser uma iniciativa difícil de vingar aquilo do como É as pessoas difícil começarem até a elogiar. uma pessoa fazer e começar o movimento. Sim. Porque aí todo mundo segue o fluxo. Exatamente. É mais fácil. E, querendo ou não, é uma catarse bem grande você falar aqui muita coisa que você nunca falou. Sim. Mas assim, cara, tem muita coisa que é muito mistificada, pô. Tipo, eu tô falando isso, uma parada que aconteceu em 2019, cara. Eu já aprendi pra caralho com isso. E tipo, eu faria tudo de novo, igual, pra estar aqui hoje com a cabeça que eu tô. Inclusive, dessa época, já existia Gigo e Avenger, não existia? Já. Então, Então, eu tava na final ou foi na semi, uma que você É que teve segurou a mão do Gigo. Teve um lance E começou a que falar com ele. o Lep passou mal. Ah, E foi aí isso, agora eu o lembrei. Gigo teve que jogar. Só que o Gigo, o que acontece? Ele não queria. E não achava Eu que tava lá pronto? esse dia. Não, ele não queria. Ele jogou um jogo e deixou a gente sem treinar por 3 dias. Mas por ele que não que ele não queria. queria? Ele não queria. Apertou. Não queria. Jogou um jogo, Pressão. chamou o Cordinho e falou que não ia mais jogar. E aí, quem jogou? Ninguém. A gente ficou sem top lane por 3 dias. Mas aí o Gigo jogou lá depois. Aí o Gigo voltou e começou a treinar. Então, isso Só que, tipo assim, imagina isso dentro de um time. Um cara entra, porque o Lep, porra, ele não saiu porque ele quis. É, o Lep tava jogando bem até, ele tava jogando o Lep bem. tava mandando bem. O primeiro split, o Lep tava mandando bem. O Lep, ele saiu porque ele precisou. Aí o Gigo teve que entrar. No Não primeiro tancou. jogo, ele fala, mano, vazei. Todo mundo ficou tipo, caralho, estamos sem E top lane agora? porque o cara não quis. Aí ele falou, não quero. Aí depois que ele voltou, ninguém confiava no cara. Sim. É foda. E tipo assim, num ambiente hostil como o da Red naquela época, Agora a atitude daquela... Fraqueza. é pegado. E tipo assim, agora comigo- faz sentido todo aquele ambiente da final que eu percebi comigo, assim. Comigo numa fase, tipo,
que eu tava mais bruto e que eu tava menos aberto às pessoas, porra, é foda. Era um time muito difícil de dar certo. E aí tem esse primeiro split que vocês perdem. Sim, a gente perde pra Team One. E tem o segundo. Tem o segundo split que Da o PRG, Avenger, que chegaram no final. o Avenger começa a revisar com Yoda. Isso. Exatamente. Isso foi uma dinâmica que eu não gostei, porque eu achava necessário, na hora eu achei necessário, pelas limitações do Yoda, mas eu não gostei do resultado, porque eu acho que a coaching staff trabalhou mal. Dividiu demais? Eu acho que... Trabalhou mal o Avenger ou trabalhou mal a situação? Não, eu acho que, tipo assim, o Yoda, ele precisava de exclusividade. É porque, tipo... Eu sinto que não teve tanto trabalho do Nano por parte do Yoda, em relação ao Yoda, porque não podia ter desavença. Isso é uma merda, velho. Entendeu? Então, tipo... por exemplo, quem cobrava o Yoda pra jogar de Syndra era eu. Você era o bode expiatório da parada. Porque senão, não cobrava. Quem tinha que ser chato era eu. E eu era. Só que acabava que as coisas... Por eu estar num momento mais rude da minha vida, eu fazia as coisas de um jeito meio tosco, meio agressivo. E não eram coisas que cabiam a mim. Não cabe a mim, tipo assim, hierarquicamente falando, não cabe a mim cobrar o cara pra jogar de jeito Syndra. nenhum. Mas é aquilo que eu te falei do ponto de vista. Eu ia cobrar o cara jogar de Syndra do mesmo jeito. Exatamente aquilo. Se você quer Porque eu sei ganhar... que isso é importante pra gente ganhar. Ah, Entendeu? Mas eu não fiz da forma certa. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não falei isso na NTZ 2016, na Cage de 2017 eu falei uma vez. Na Red eu falo. A Red inteira eu não fiz da forma certa. você acha que você acabou sendo usado de bode expiatório não só pela equipe, mas pro cenário? Porque a imagem que tinha é que o Revolta era um insuportávelzão. Assim, mais ou menos. Porque realmente essa imagem existia. Era o difícil, era insuportável, era o cara de nariz empinado. Não, nariz empinado... Nariz não- empinado não, botei errado. Mas era o cara difícil, é o cara turrão, Sim, sabe? sim, sim. Cabeça Isso sim. dura. Isso sim, porque isso existia. Mas era porque acabava que eu ia me metendo nas coisas que eu não me cabia. Mas que na hora você achava necessário. Sim, eu achava necessário porque eu queria ganhar naquele time. Exato. Entendeu? Então, tipo, hoje o cenário não aceita isso, por exemplo. Ele não aceita um jogador fazer isso. Sim. Ele não aceita. Você é esculachado. Isso se é você fizer evolução ou é involução pra você? Depende Aí do ponto cabe- de vista. Mas aí, o seu ponto de vista que eu quero saber. O dele, meu ponto de entendeu? vista, isso aí é negligência. Negligência, então é ruim. Negligência, é ruim. Porque, Perfeito. tipo, você não pode tirar o direito de um cara... Imagina, você chega pro Kobe Bryant e você fala, você não pode mais brigar com seu companheiro. Você não pode mais cobrar o cara de acertar o saque. O saque não, o arremesso. Lance livre. É o lance livre. O cara, ele vai simplesmente deixar de ser o Kobe Bryant. Sim. Porque o ele é Michael aquilo, Jordan. na Ele essência. enchia o saco de todo mundo pra caralho. Você tá entendendo? Então, tipo, não dá. Tem que ter limite? Tem que ter limite. Eu passei do limite muitas vezes na Red. Por causa do meu momento pessoal, que, de novo, nunca compartilhei isso com eles. Porque eu, Não se sentia confiante. depois Você que foi traído, aconteceu, né? Você não queria se abrir. Foi assim que eu me senti. Até o dia do Talkers. O dia que eu vi o Talkers perdendo e eu vi na cara dele a impotência de que, tipo, mano, eu sou muito bom, mas eu tô nesse time merda e eu perdi por causa disso. Porra, eu só queria dar um abraço no cara. Só que a gente nem olhava um na cara do outro. Por causa do... Por causa da situação da Cade. Mas a empatia rolou ali. Rolou pra caralho. Quando foi que vocês voltaram Eu fiquei mal. a se Foi falar? que vocês voltaram? O relacionamento? Ó, é casal? mas Eu é, falo mais, porra. eu fiquei Casalzinho. mal e isso me afetou pro dia seguinte. Que eu jogava semifinal no dia seguinte. Mas vocês ganharam. A gente perdeu.